estrangeiras, tá vendo já ao contrário de Juscelino, né? Condenou o episódio da Baía dos Porcos e da intervenção norte-americana, que provocou o isolamento de Cuba, criou novas reservas indígenas, dentre elas o Parque Nacional do Xingu e os primeiros parques ecológicos nacionais. Presidente muito, né? Acabou com o subsídio ao câmbio que beneficiava determinados grupos econômicos, né, importadores a custo de erário público. Instalou uma avara política de gastos públicos, enxugando, onde fosse possível, a máquina governamental. Abriu centenas e centenas de inquéritos e sindicâncias em um combate aberto à corrupção e ao desregramento na administração pública. Ele tentou, de fato, acabar com a corrupção, né? E isso incomodou muita gente, claro, né? Aí aqui, ó, condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né? Ele com Che Guevara. Enviou ao Congresso os projetos de leis altruístas, né? A Lei de Limitação e Regulamentação da Remessa de Lucros e Royalties, né? E a pioneira proposta da Lei da Reforma Agrária. Naturalmente, nenhum desses projetos jamais foi posto em votação pelo Congresso, claro, né, gente? Hostil ao seu governo, né? Que os engavetou, já que Jânio se recusava a contribuir com o que chamava de espórtulas constrangedoras, né? Finalmente, proibiu o biquíni na transmissão televisada, né, do concurso de Miss, proibiu as rinhas de galo, o lança-perfume em bailes de carnaval e regulamentou o jogo de carteado. Então ele fez algumas mudanças muito significativas e que incomodou muita gente, né? Ele renunciou, né, em 25 de 8 de 61, ele acabou renunciando, né, após as festividades do dia, né, do soldado. Jânio entrega a carta de renúncia ao Congresso. Seu vice, João Goulart, estava em missão diplomática na China. A campanha pela legalidade de Leonel Brizola, que estava ilegal nessa época, né? A criação do parlamentarismo de Tancredo Neves e a posse de João Goulart. Então, ele acabou fazendo essa renúncia, né, do seu mandato. Aí aqui, ó, deixa eu ler direito sobre o fim do governo, viu? Buscando solucionar os problemas do país e conquistar maior apoio popular. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente, que não tá falando besteira. É rapidinho, viu? Jânio. Não, aqui eu tô falando já do governo de João Goulart. Já tô querendo adiantar o negócio. Não, mas eu acho que aqui já dei para vocês mais ou menos perceberem o fim do mandato de Jânio, né? Peraí. Aqui. As atitudes contraditórias e controversas do presidente fizeram ele perder cada vez mais o apoio, né? Que o ajudaram a chegar ao poder. A oposição de Jânio cresceu ainda mais por seu governo não conseguir controlar a crise econômica iniciada lá no governo de JK e causando grande surpresa. Em 25 de agosto, ele renunciou, né? Como já falei a vocês. Até hoje não há certeza sobre o que motivou a renúncia, certo? Porém, alguns historiadores afirmam que sua renúncia fazia parte de uma estratégia mal sucedida que previa que grande parte da população brasileira exigiria o retorno ao cargo, e assim ele voltaria mais forte no governo. No entanto, a renúncia do presidente foi aceita, colocando o fim de seu mandato. Ou seja, se ele foi na tentativa de que as pessoas fossem para as ruas para poder ele voltar, ele acabou se dando mal, né? Aí, quando ele sai do poder, entra João Belchior Marques Goulart, que foi conhecido como João Goulart, certo? Mandato de 7 de 9 de 61 a 1 de 4 de 64. Que aí em 64 começa a ditadura militar, né? Nascido em São Borja, Rio Grande do Sul. Aí o governo, né, foi a fase parlamentarista e a fase presidencialista, certo? Teve um plebiscito, né? O parlamentarismo foi derrubado em janeiro de 1963. Em plebiscito nacional, 80% dos eleitores optaram pela restauração do presidencialismo, de voltar a ser presidencialismo, certo? Enquanto durou o parlamentarismo, teve 3 primeiros ministros, entre eles Tancredo Neves, que renunciou para se candidatar ao governo de Minas Gerais. Conquistas trabalhistas, né? Houve algumas. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria convocaram uma greve. Foi esse movimento que conquistou o 13º salário para os trabalhadores urbanos. O Congresso exigiu reformas agrárias, né? A consolidação das leis de trabalho para os trabalhadores rurais. E em 62, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, muitas ligas camponesas se transformaram em sindicatos rurais. Aí aqui, ó, o organizador das ligas camponesas, Francisco Julião, de termo escuro, como Zeza da Galha,
um dos líderes do movimento. Então, na época de João Goulart, houve uma série de movimentações, né? Plano Trienal procurou estreitar as alianças com os movimentos sindicais, né? E setores nacional reformistas. Seu Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, elaborado pelo ministro de Planejamento Celso Furtado, tinha por objetivo manter as taxas de crescimento da economia e reduzir a inflação, né? Aí aqui, ó, no livro de vocês, na 289, tem o seguinte: João Goulart assumiu o poder, uma grave crise econômica e social, né? A inflação do país crescia, tornava-se cada vez mais clara a distância entre uma minoria rica e uma maioria da população pobre, né? Nesse período houve o aumento da radicalização política no país, e João Goulart passou a ser pressionado por grupos, por ideias extremistas e contraditórias. Diversos movimentos sociais se mobilizaram buscando a melhoria das condições de vida da população. No campo, já falei, né, o setor que aconteceu no campo, as lutas, né, dele, a volta ao presidencialismo. Aqui, as reformas de base, o plano trienal, reforma agrária, fiscal, educacional, bancária, eleitoral, para o governo elas eram necessárias, desenvolvimento do capitalismo nacional, progressista, algumas das... Aí o governo de João Goulart foi marcado pela abertura da organização social, né? Estudantes, organizações populares, trabalhadores ganharam espaço, causando a preocupação das classes conservadoras, claro, como, por exemplo, os empresários, os bancários da Igreja Católica, militares, a classe média. Temiam que ele determinasse o socialismo no Brasil. Tinha essa preocupação, né? O mundo vivia o auge da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e as classes conservadoras brasileiras temiam um golpe comunista. A UNID e o PSD acusavam Jango de planejar um golpe de esquerda e ser responsável pela carestia e pelo desabastecimento que o Brasil enfrentava. Em 13 de março de 64, João Goulart realizava comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que defendia as reformas de base. Aí, 19 de março, os conservadores organizaram uma manifestação contra, né, as intenções de João Goulart. Foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que unia milhares de pessoas pelas ruas do centro de São Paulo. Aí a crise política aumentou, né, as tensões aumentaram. Em 31 de março de 64, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Então, para evitar uma guerra civil, Jango, como ele era conhecido, né, João Goulart, Jango era conhecido, ele acabou deixando o país. E aí entra a intervenção militar no Brasil, que aí nós começamos com a ditadura, né, em 1964, que é um dos anos em que a ditadura começa, e aí começa aquelas tensões, aquelas situações que no próximo vídeo eu vou trazer para vocês. Ok, meus amores? Deixa eu ver se nós finalizamos aqui. Isso, finalizamos aqui.